A paz, queridos, tudo bem? Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre nós estamos estudando a nossa revista do quarto trimestre de 2019. Ela traz o título O Governo Divino em Mãos Humanas, ou humanas, né? Mãos humanas, né? É o chamado ou o chamamento, né, de Samuel, mais especificamente, né, os livros de Samuel, 1º e 2º Samuel, o título da nossa lição desse trimestre, do quarto trimestre de 2019. A nossa lição é a de número 3. A nossa lição de número 3, ela também nos traz um título, tá? A chamada profética de Samuel é o título da lição, e do dia 20 de outubro, né? É a lição do dia 20 de outubro na classe de adultos. Muito bem. Sou seu irmão em Cristo, Alba Edson Gomes Livramento, mais conhecido como Irmão Edson. É com esse nome que você vai nos encontrar aí no nosso canal no YouTube. E eu peço a sua cooperação, a sua gentileza. Inscreva no nosso canal, compartilhe a nossa videoaula. Fazendo assim, você está nos ajudando a divulgar a mensagem da Palavra de Deus e ensinamentos, né, bíblicos, queira ou não. A nossa revista, as nossas aulas, né, da CPAD, né, as lições bíblicas da CPAD, né, que é a Escola Bíblica Dominical, eu considero, muitos colegas também consideram, mas eu particularmente considero um curso mini ou semi-teológico, digamos assim, porque ela tem uma bagagem muito excelente, né, para um ensinamento cristão, né? Quem aprofunda nas lições bíblicas de escola dominical é obreiro capacitado aí na palavra, né? Aí para ter a bagagem cristã. Nós aprendemos na escola bíblica dominical. Confesso para os irmãos que a escola bíblica dominical é uma ferramenta que tem me sustentado diante de Deus, porque eu tenho aprendido muito na escola bíblica dominical com os homens de Deus, na qual eu tenho passado em todo esse percurso aí da minha vida, desde 89 que aceitei a Cristo, né? Então eu tenho aí esta bagagem aí de escola bíblica dominical. Confesso para os irmãos que dificilmente eu perco um ensinamento de escola bíblica dominical. Para acontecer isso, eu preciso ter algo muito importante, mas muito importante para resolver. Ou estar viajando. Mas mesmo em viagem, né, a não ser que eu esteja no alto voando, né? Mas mesmo em viagem, onde eu estou, eu busco uma igreja das Assembleias de Deus, porque geralmente são as Assembleias de Deus que têm essa marca de escola bíblica dominical. Não estou dizendo que as outras não têm, mas as Assembleias de Deus pode estar lá no interiorzinho, no córrego, não sei da onde. Tem uma porta aberta, a Assembleia de Deus, com certeza tem escola bíblica dominical. Então, e é muito importante. A escola bíblica dominical é uma marca das Assembleias de Deus. E é importantíssimo para nós. Muito bem, vamos adiante. Já vamos dar início aos nossos estudos. Nós estamos
estudando, como falei, o livro de 1º e 2º Samuel, a nossa lição de número 3, o texto áureo desta lição, eu aconselho que você leia o capítulo 1 inteiro e o capítulo 2. Por quê? Porque é uma sequência os estudos. E aí você vai entender realmente o que a sequência do texto áureo na qual nós vamos ler. Quando diz o texto áureo assim: então veio o Senhor a Eli, veio o Senhor e Eli, aqui está ali, mas na verdade está errado aqui, é Eli, esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. 1 Samuel, capítulo número 3 e o versículo 10. Aqui ele já tinha recebido uma instrução do sacerdote Eli, que quando ele ouvisse aquela voz, novamente, ele respondesse assim: disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Esta recomendação foi do profeta e sacerdote, né? Vamos dizer assim, do sacerdote Eli. Quando Samuel, né, isso aconteceu pela terceira vez, mas na segunda vez ele já foi ao profeta e perguntou: eis-me aqui, Senhor. Ele falou: não te chamei. Aí quando isso aconteceu pela segunda vez, aí Samuel foi orientado pelo profeta, pelo sacerdote Eli, para que ele respondesse, que falasse que o teu servo ouvia. E ele ele seguiu a orientação do sacerdote. Muito bem. A verdade prática vai nos dizer o seguinte: a verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. Muito bem. Amados, entre chamar, né, ouvir a voz de Deus e ser capacitado, existe uma importante hierarquia espiritual, que é a sensibilidade espiritual de ouvir, tá certo? A sensibilidade espiritual de ouvir. E outra, a sensibilidade espiritual de obedecer. A obediência a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. A obediência, ela traz sucesso na vida espiritual do cristão. Quando Samuel recebeu a orientação do sacerdote para responder, que ele falasse, boa noite, que ele falasse, porque o teu servo estaria pronto para ouvir, porque o teu servo ouvisse, ele recebeu essa orientação do sacerdote. Se ele não fosse uma criança obediente, ele não poderia não obedecer. E aí o que acontece? Olha o que a verdade prática diz. A verdadeira chamada divina capacita o crente. Preste atenção. Capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. Se ele não fosse um servo, né, autêntico para ouvir o seu superior, né, jamais ele seria um porta-voz da palavra de Deus. Mas ele deu ouvido à voz daquele que ele estava sob a sua tutela, ou seja, debaixo da autoridade, porque Samuel, nesta época, estava sob a autoridade de Eli. E embora Eli, conhecemos todo o processo, já estava velho e foi até reprovado, digamos assim, por Deus, por não ter
o pulso firme para repreender os seus filhos por desobediência na casa, no templo, na casa de Deus, mas o profeta, o menino Samuel, estava sob a sua tutela e tinha respeito pelo homem de Deus. É importante isso, nós temos respeito pelo homem de Deus. Não importa em que situação o homem se encontra, se ele é um verdadeiro homem de Deus, foi colocado por Deus, e na hora certa Deus vai fazer as suas providências para que a obra dele tenha um êxito, digamos assim, né? Tenha sucessão, tenha livre direção, né? Porque Deus tinha propósito e ele jamais vai deixar que a obra dele caia por terra. Ele preparou este menino na época, Deus estava preparando este menino para esta grande obra. Muito bem. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Samuel, no capítulo de número 3, versículo 1 ao 10. Importantíssimo você ler esta mensagem. Você vai encontrar tudo isso que eu acabei de falar aqui na nossa introdução, no nosso texto áureo, que ainda não foi a introdução ainda, foi o texto áureo, mas eu dei uma pequena introdução, mas é importante você ler esta passagem, que você vai entender, né, como que foi o chamado de Samuel. Muito bem, nós temos aqui 3 objetivos específicos na nossa lição, que nós vamos... O primeiro objetivo é definir o profetismo em Israel. Não vamos estar falando, definir, ou seja, explicar como que era isso em Israel. Segundo objetivo é explicar o desenvolvimento do ministério de Samuel. Nós vamos conversar aqui, falar como que foi o desenvolvimento do ministério de Samuel. E o terceiro subtópico e último é analisar o ministério profético na atualidade. Né? Como que é isso na atualidade? Como que Deus fala hoje com o seu povo? Tá certo? Vamos lá, vamos adiante. Eu aconselho que você fique conosco aqui até o final. É um pouco extenso realmente a lição, mas é proveitosa, tá? Você vai ter grande proveito de ficar conosco aqui até o final. Comentário bíblico, ou comentário do professor. Nós temos aqui o seguinte: no ministério profético foi dado por Deus à igreja. Tá? O ministério profético foi dado por Deus à igreja. Foi para a igreja que Deus deu. Não foi para pessoas ou alguma instituição que não seja espiritual. Foi para a igreja, o ministério profético. Isto é fato. Não é algo que uma mera coincidência, não. Isto é fato, foi dado para a igreja. Isto é ponto, né? Isso é fato. Muito bem. A lição de hoje diz respeito ao ministério profético de Samuel. O quanto ele foi separado para esta grande obra. Tá certo? Então nesta lição nós vamos estar falando, mostrando para vocês como que foi, o quanto foi Samuel separado para essa grande obra. O que nós queremos dizer com este comentário do professor? Que Deus é que separa, é Deus que separa o homem, é Ele que entende, é Deus que vê a necessidade da obra e Ele prepara homens para a sua obra. Assim como Ele providenciou, Samuel pode providenciar, né, ainda na atualidade, pessoas capacitadas para a obra dele, porque a obra é dele. O Senhor Jesus disse que a seara era grande, falando ali para os seus discípulos: a seara é grande, mas são poucos ceifeiros. Mas oreis pelo Senhor da seara, né, para que ele envie ceifeiros para a sua seara. Louvado seja o nome do Senhor. Então é o Senhor do ceifeiro que envia. É o Senhor que envia. Cabemos nós orar, né, ao Senhor da seara. No caso, Deus. Ore a Deus, apresente a Deus a obra, e Ele vai enviar pessoas para
certa para esta obra. Muito bem. Ao longo das Escrituras, Deus levantou homens e mulheres para que fossem portadores diretos da mensagem de Deus ao seu povo. Tá vendo? Eu acabei de falar. Ao longo do tempo, Deus levanta homens e mulheres capacitados para a obra, para trabalhar nesta seara. Ao estudar esta lição, que o Espírito Santo nos desperte acerca da necessidade dos dons sobrenaturais para a sua igreja. E mais especificamente, o de profecia. Nós vamos estar falando o que é isso. Nosso Deus continua a falar ao seu povo por meio deste maravilhoso dom. Qual? De profecia. E nós vamos estar falando aqui ao longo da lição. Amém? Por isso que é importante você ficar conosco aqui até o fim, né? Esta lição ela está sendo divulgada um pouco ou muito atrasada, mas você que gosta da leitura da palavra de Deus, você pode estar, né, verificando esta lição, mesmo depois do dia correto, né, digamos assim, que ela foi preparada para ser aplicada, porque é um estudo bíblico. Então, em qualquer tempo ele é proveitoso para redarguir, para corrigir e para ensinar a palavra de Deus, como diz na própria palavra de Deus. Tá bom? Muito bem, vamos adiante. Agora a introdução, né? Até aqui foi só uma palhinha, só um comentário, mas agora nós vamos a introdução da lição de hoje. Muito bem, como já falamos, nesta lição vemos que o ministério profético do Antigo Testamento não se caracterizava pela adivinhação nem pela mera predição do futuro, mas como principal objetivo levar a todos a ter um firme compromisso com Deus. Tá bom? Então o que é isso, amados? Aqui é o seguinte. Então nesta lição nós vamos entender que lá no Antigo Testamento não se caracterizava por meio de adivinhações, não era por meio de adivinhação, tá? E prever o futuro, não é isso. A profecia, a palavra de Deus é muito mais que isso. Tinha compromisso com as coisas de Deus, compromisso com Deus, compromisso com a voz de Deus. Então o profeta, aquele que profetizava, ministério profético, é aquela pessoa que vai falar em nome de Deus. Assim como nós vamos falar em nome de alguém, em nome do nosso superior, em uma reunião, sei lá qual for, o que temos diante de uma empresa, assim é o profeta diante do povo de Deus. Ele é o porta-voz de Deus, tá certo? Então aqui nesta imagem, o grande eu sou, aqui eu sou o que sou, quando o Senhor fala ali para Moisés, que eu sou o que Moisés estava com essa incumbência para ir falar a Faraó, né? Então, quando Moisés disse que ele era pesado de língua e que ele não conseguia falar, e que como que ele falava, como que ele chegaria lá para falar, ele falou a Moisés, fala assim para Faraó, fala, eu sou, o eu sou enviou a vós outros. Tá certo? Então, o eu sou envia. Moisés insiste na situação, ele diz, olha, então você faz o seguinte, você pega Arão, teu irmão, né? E eu serei Deus na boca de Arão, e ele falará ao povo por ti. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Arão foi o porta-voz. Arão foi o profeta, falando ao povo em nome do Senhor através de Moisés. Tá bom? Então, este profeta, o profeta Moisés, né, falando aqui ao povo através de Arão, né, porque Arão porque Moisés recusa a estar na frente por causa dele ter esse processo dele dizer que ele era pesado em línguas, mas por causa disso o Senhor não deixou de falar ao povo. O Senhor usou ele, mesmo através do seu irmão, mas o Senhor usou, porque
Deus é que conhece a necessidade da obra. Então aqui ele foi o porta-voz, tá bom? Né? Por isso, Jeremias foi bem categórico. O profeta que tem sonho, ele diz, ó, o profeta que tem sonho, quando ele diz, profeta Jeremias fala, o profeta que tem sonho, conte apenas como sonho. Mas aquele que tem, aquele a quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, diz o Senhor. Jeremias capítulo 23, versículo 28. Então o profeta Jeremias está aqui falando falando aqui o seguinte: aquele que tem sonho, conte como sonho. Você teve um sonho? Então você chega lá para o seu pastor, para a sua, sei lá, para quem se for contar, para o seu irmão, para a sua esposa, para o seu filho, para sei lá para quem, e conte como sonho. Olha, eu tive um sonho, conte como sonho. Mas se é a palavra, fale a palavra de Deus com verdade. Tá certo? Então, sonho é sonho e revelação da palavra de Deus. Né? Deus manda falar, então fale a palavra. Jeremias tinha essa qualidade. Ele falava a palavra de Deus como a palavra de Deus, como ela é, como verdade. Então, se temos sonho, contamos como sonho. Né? Tá aqui o profeta, ele com a palavra na mão, né, o rolo, aqui ele é dando essa instrução. Tem sonho? Conte como sonho. Mas se é a palavra, fale com verdade. Fale o que Deus manda falar. Tá bom, amados? Então vamos adiante. Vamos adiante. Aqui nós temos nosso primeiro tópico aqui, nós vamos dizer o seguinte. Primeiro tópico, definindo o profeta em Israel. Vamos ver isso. Nós temos aqui 3 subtópicos. A menção de profeta no livro, quando é que foi isso, definição de profeta e Samuel e os demais profetas, tá bom? Vamos adiante. A menção de profeta. A primeira menção feita a um profeta no livro está registrado em Samuel, no capítulo 2, versículo 27 ao 36, tá? Aqui vemos que o profeta era caracterizado como homem de Deus, título que lhes trazia grande responsabilidade, tá bom? Então, o profeta aqui era um título que trazia grande responsabilidade, era chamado como homem de Deus. Então, respeitaremos, né, quando falamos, né, sobre um profeta, né, caracterizado como homem de Deus. Um verdadeiro homem de Deus é um profeta de Deus. Ele fala a palavra com verdade, ele fala a palavra com verdade quando é a palavra de Deus, e ele conta sonho quando é sonho. Então temos que respeitar o homem de Deus como homem de Deus. Por quê? Porque ele não é um adivinho. Preste atenção aqui. O profeta não é um adivinhador. Né? Ele não é um adivinhador. Mas o porta-voz de Deus, como falei aqui anteriormente. Ali Samuel se dirigiu à casa de Eli, dizendo que este seria substituído por um sacerdote fiel, né? Zadok, né? Trazendo aí esta palavra como uma referência da sinceridade que deveria ter, né, diante de Deus. Então, o profeta não é um adivinhador, é o porta-voz. E eu já falei para vocês agora há pouco, quem é o porta-voz? O porta-voz, ele fala em nome de alguém. No caso, o profeta verdadeiro, ele não adivinha, não tem que adivinhar o futuro. O profeta, ele fala, ele pode até falar sim, o que prever fazer previsões, mas na verdade o profeta, ele está com a responsabilidade de falar a palavra de Deus hoje, no que está acontecendo hoje, para prevenir o povo hoje, para correção, para redarguir, para ensinar hoje, para que não entremos em tentação, né, como o Senhor Jesus deu as suas instruções aos seus discípulos. Oreis para que não entreis em tentação. Então, o verdadeiro profeta é isso, ensina a palavra, né, ensina a criança no caminho que deve andar, né, é uma recomendação. Ensina a palavra hoje. O que as escolas bíblicas dominicais fazem? Ensinamos a palavra. Para quê? Para que nós andemos, né,
no caminho, para que nós não venhamos desviar do caminho. É isso que a mensagem, o verdadeiro ministério profético. Mas na frente nós vamos falar do ministério profético e da profecia. Mas este é a instrução da palavra de Deus. Muito bem. Aqui, continuando a leitura, esse acontecimento antecipava como seria o ministério de Samuel, o profeta do Senhor por excelência. Qual é o acontecimento? O acontecimento de ensinamento da palavra de Deus. Olha, é colocar-se à disposição de Deus. Né? O que é? Como que é ser um profeta do Senhor por excelência? É ter a disponibilidade de se colocar, olha, de se colocar à direção, né, à disposição de Deus. Né? Lembra desta imagem? Maria, né, quando ela recebe, né, ali o anjo do Senhor, aqui eu trouxe o exemplo de Maria, né, ela foi uma discípula, né, de Deus, discípula do Senhor, né, discípula de Cristo. Né? Foi uma missão, ela teve uma missão, ela foi uma missionária, né? Como missão, né, de levar a palavra, de obedecer, de obediência. Ela, quando recebe ali, né, a visita do anjo a respeito do que viria a acontecer com a fertilidade, né? Ela diz: eis-me aqui, faça-se conforme a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Pois é, isso está, você pode conferir em Lucas, no capítulo 1, e o versículo de número 38. Você vai verificar que ela foi alguém que se colocou, ela se colocou, ou colocou-se à disposição do Senhor. À disposição de Deus. Para quê? Para que Deus operasse segundo a sua palavra, ou segundo a sua vontade. Ela disse, olha, faça segundo a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso que o Senhor espera conseguir no seu povo. Né? A disposição dos seus filhos. Definição de profeta. Aqui vamos ler com mais rápido para comentar e logo já passamos para o próximo subtópico. Porque aqui nós vamos falar sobre a definição de um profeta. De modo geral, a palavra hebraica para profeta é nabi. Nabi, etimologicamente, a definição é incerta, porém, diversos significados lhe são atribuídos, entre os quais chamado por Deus e orador. Então, o que é um profeta? O que é definição de profeta? É um homem chamado por Deus. É alguém que foi chamado por Deus e que ouviu a voz de Deus e que obedeceu a voz de Deus. Lembra que eu disse no início? Pois é, teve a sensibilidade de ouvir e obedecer. Então, a partir daí, ele passa a ser alguém que trabalha em prol da obra. Ele é um homem, um orador, uma pessoa que fala, que é um porta-voz. No sentido aqui, orador, não é de orar, é no sentido de ser um porta-voz de Deus. A pessoa que pratica a locução de ser um porta-voz de Deus, falar em nome de Deus. Né? Então, aí Deus usa ele como profeta, e este é o profeta. Entretanto, a maioria dos estudiosos trata a palavra profeta como o sentido de porta-voz divino. Tá vendo o que eu acabei de falar? Né? Então, porta-voz divino é um orador, é a pessoa que fala bem, que tem uma locução de alcance, de falar em público ou ao público, de falar a multidões de pessoas. Né? Então, esse é o porta-voz de Deus, que fala em nome de Deus. Tá bom? Nesse aspecto, o profeta seria mensageiro de Deus, cuja missão era levar o povo a obedecer à vontade do Todo-Poderoso. Tá? Então, esta pessoa ele tem uma grande responsabilidade, porque ele busca
a palavra para explicar a palavra de Deus, para levar o povo a obedecer à vontade de Deus, né? Não é uma missão fácil, não é, mas esta é a missão de um profeta. Quem ouvisse esta voz teria sucesso, pois o profeta comunica o que Deus lhe diz, fala o que o Senhor lhe falou. Este é o fundamento do movimento profético do Antigo Testamento. Você pode conferir em Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo 18, segundo as Crônicas, capítulo 20 e o versículo 20. Aconselho a você que for fazer essas leituras, né, busque ler o contexto, né, o texto, e após o texto destes versículos, procure ler antes, procure conhecer a história do que está falando, para que você possa ter uma lição, uma leitura com entendimento, com raciocínio, e não fique simplesmente no versículo, e busque entendimento do Espírito Santo, porque ele vai revelar o sentido daquela mensagem, daquela explicação, tá bom? Então faça isso. Então o porta-voz, o profeta é um porta-voz de Deus, tá bom? Vamos adiante. Terceiro subtópico, Samuel e os demais profetas. Olha, Samuel foi um profeta destacado e diferenciado. Vamos ver aqui como que foi o início do seu ofício profético em Israel. Olha, com Samuel deu-se o início à prática de os profetas ungirem reis. Segundo o texto bíblico, o próprio Samuel comunicou as palavras de Deus a Saul, de quem este seria rei. Então Samuel recebe de Deus a orientação para ungir, né, a Saul. Você vai verificar isso, olha. Você vai verificar isso ali em 1 Samuel, no capítulo de número 11, mais ou menos, 1 Samuel capítulo número 11 em diante. Você vai ver esse processo aqui. Eu não tenho aqui exatamente o versículo, mas a partir do capítulo 11 você vai ver aqui o chamado, né, os passos aqui que foi tomado para a unção de Saul por Samuel. Segundo os estudiosos, foi com Samuel que teve início ao movimento profético formal em Israel, e com Elias ele se desenvolveu ainda mais. A partir do ministério de Samuel, ungiram os profetas da corte, né, os que atuavam junto aos reis. Alguns desses profetas não apenas aconselhavam os soberanos, mas também eram seus escrivães. Por exemplo, Samuel, Natã e Gade fizeram alguns registros reais, né? Nesta imagem aqui, ó, o início do profetismo com Elias e Eliseu durante 2 séculos, desde a morte de Salomão até até a queda da Samaria, ou de Samaria. As referências à profecias reduziram-se quase todos ao Reino do Norte. E nós vemos aqui, amados, que no aqui teve esse processo aqui, foi no processo que teve a divisão do Reino do Norte com o Reino do Sul, onde o Reino do Norte fica com 10 tribos, o Reino do Sul com 2 tribos, e na qual ali há um processo de grande indisciplina dos reis, né, no caso do Rei do Norte. E é um processo, não dá para a gente conversar aqui nesta aula. Aconselho que você leia alguns livros a respeito, a própria Bíblia, você vai estar vendo esse processo dessa divisão aí dos reinados. E você vai entender a função destes profetas, de Elias, né? Nós vemos Elias no Monte Carmelo, através da
de uma desobediência, né, através de uma desobediência de Acabe. Ele acaba, ele como rei de Israel, jamais ele poderia misturar com povos estranhos, e ele mistura com uma mulher por nome de Jezabel. Ele casa com esta mulher ela era uma profetisa, né, toda a sua família adorava era uma outra religião, pertencia a um processo de sincretismo, né, e ele começa a adorar os deuses da família desta mulher. E aí nós vemos a decadência, e aí o reino, os povos foram, né, tomando esses rumos, e Deus foi, conforme a decisão do povo, Deus ia punindo. Isso foi um processo muito complicado. Então, e Deus usava os verdadeiros homens para alertar estes homens a respeito da decadência espiritual trazida por suas decisões. Isso custava caro para os profetas, tá? Mas não vamos entrar muito em detalhe aqui por causa do tempo, não temos tempo para isso. Muito bem. Nós temos um subsídio pedagógico que dificilmente eu comento, mas eu achei interessantíssimo nesse caso aqui, e eu gostaria só de dar uma pincelada, e você vai buscar nas referências bíblicas que eu estarei falando aqui o entendimento do que nós vamos estar falando. Olha, Samuel, sendo ainda rapazinho, ele era menino ainda rapazinho, foi favorecido com uma revelação divina. Você vai encontrar isso no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, versículo do 1 ao 21. Você vai encontrar aqui Deus, a revelação, essa revelação de Deus falando com Samuel, na qual Samuel ele sentiu uma grande responsabilidade naquela mensagem. Mas ele falou. Quando ele foi falar para Eli o que Deus realmente tinha falado, Eli ficou, né, preocupado. Você vai encontrar no capítulo, a partir do capítulo 20, do capítulo 3, versículo 20 a seguir, você vai ver a preocupação de Eli com relação àquela mensagem, porque Deus trazia juízo, trazia uma condenação, e Deus falava de morte ali naquele processo. Deus estava falando com ele através do que ele iria fazer em Israel. Chega um ponto que Deus diz que ele iria trazer Israel, né, em um processo por causa da loucura que Israel estava passando por um processo de desobediência. E aí nós vemos que, logo em seguida, nós vemos que a arca do Senhor foi tomada. A arca do Senhor foi tomada, né? Foi usada como um talismã contra os filisteus. Os filisteus levaram a arca do Senhor, e aí nós vemos uma decadência em Israel. A arca representava a presença de Deus, e ali nós vemos que a arca foi tomada pelos filisteus. E aí começa um processo. A partir do versículo do capítulo 6, nós vemos ali, né, um processo sobre a arca do Senhor. Né? Aí Deus, aqui, amados, Deus rejeita o sacerdócio araônico por causa da desobediência. E aqui entra Samuel na história de Israel, né, como profeta. Por quê? Deus agora estava moldando Samuel para entrar no processo, né, da desobediência do povo. Aqui nós vemos que Eli, como sacerdote, tinha perdido o controle da nação, o controle do governo, e os seus filhos estavam passando os pés pelas mãos, né, no popular, né, na palavra popular, falamos, né, passando os pés pelas mãos, ou seja, não estava nem aí, fazia do jeito que desse para fazer, fazia de qualquer jeito as coisas, e Deus estava vendo. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda há Eli,
na casa de Deus. Eli não, Samuel. Ainda há Samuéis na casa do Senhor. Muito bem, vamos adiante. O desenvolvimento do ministério de Samuel. Vamos ver o que é isso. 3 subtópicos também nesta parte. O crescimento do profeta Samuel, a formação profética de Samuel e a disciplina de Samuel. Nós vamos ver aqui, é muito importante estarmos atentos, né? Crescimento do profético. Amados, preste atenção. Se os filhos do sacerdote Eli praticavam pecados abomináveis, então se eles praticavam pecados abomináveis, preste atenção nisso aqui, a Bíblia falou, dei uma pincelada agora há pouco no subsídio, né, do subsídio teológico, que nós acabamos de falar. Veja bem, olha, a atitude dos filhos de Eli atraía a repulsa do povo, mas chegou os limites. Preste atenção. Um dia apareceu um homem de Deus e declarou ao velho sacerdote o pecado de omissão, por não corrigir o comportamento dos filhos. Preste atenção. Fazes mais caso dos teus filhos que a mim, ou que de mim, engordando-os com o melhor de todas as ofertas do meu povo de Israel. Você vai ver isso em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27 ao versículo 29. E eu aconselho você começar a ler no capítulo 1, no capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Você vai entender o que está falando. Deus estava já até a garganta, até o pescoço, falando aqui um português assim bastante claro, ou sei lá, não sei expressar o que eu queria expressar agora, tá bom? Mas Deus estava repugnado de ver as condições que se encontrava a sua casa nas mãos destes 2 homens, irmãos. Nas mãos desses 2 homens incircuncisos. A Bíblia lá chama, se você ler, você vai ver, que a Bíblia chama eles de filhos de Belial. Filhos de Belial. E vê o que era Belial. Belial era filho do diabo. Então eles eram filhos de Belial. E a Bíblia ainda diz que eles não conheciam o Senhor. Ou não conheciam, porque são 2. Não conheciam o Senhor. Tá? Como não conhecia, estava com a incumbência de guardar a presença. Pois é, existe ainda hoje pessoas que dizem que são homens de Deus, mas Deus está com o seu limite já na garganta para estes homens, que dizem que são homens de Deus e estão deixando Israel perecer, estão deixando o seu povo perecer, estão com pecados de omissão nas suas denominações, nas suas igrejas, trazendo uns comportamentos de filhos de Belial. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito perigoso. Sendo engordados pelas ofertas do povo, aqui do povo de Israel, na atualidade do povo de Deus, do Israel espiritual de Deus. Mas, eu aconselho, mas existe Samuéis. Viu? Você, amado pastor, sei lá, dono de ministério, pessoa que não tem, tem acontecido isso, tenha cuidado. Deus é o dono da obra, Ele é o dono da seara. Deus é o dono da seara. E tem pessoas com responsabilidade e verdadeiros homens de Deus orando pelo Senhor da seara para que envie ceifeiros para cuidar da seara. Viu? Existe Samuéis ainda que pode tomar conta da seara.
E Deus está no limite, viu? Deus vai tirar você de cima do salto. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adiante. Por isso que eu pedi para que você ficasse em todo assistindo a este vídeo até o fim, porque você iria, né, ser enriquecido espiritualmente para buscar nessas referências bíblicas o entendimento do Espírito Santo e você entender o que Deus está falando contigo, comigo, com nós. Bendito seja Deus. O jovem Samuel crescia com inteligência ou integridade diante de Deus e do povo. Pois é, ele crescia. Então, Deus estava crescendo Samuel com integridade diante dele. E o povo dando crédito, para que quando Samuel assumisse o governo em Israel, aí ele ia desmascarar o filho do diabo. Tá bom? Aqui, ó, esse menino aqui, ó, esta imagem, a Bíblia diz que ele tinha aproximadamente 12 anos, quando Deus começa a falar com ele em sonho, em voz, né? E aí ele crescia com esta expectativa. Bendito seja o nome do Senhor. Pois é. Sempre houve em Ana, sua mãe, um cuidado especial para que seu filho tivesse envolvido com a obra de Deus. Era uma influência da mãe. Nós vimos na lição passada, era uma promessa que já foi no ventre. Ela fez um voto e Deus precisa com urgência de cumprir a palavra dele na boca daqueles que têm responsabilidade. E Samuel era um desses. Muito bem. Olha, ela orou por ele e o entregou aos cuidados de Eli. Pois é, olha, entregou aos cuidados de Eli. Ela orou a Deus, entrega aos cuidados do profeta. Como eu falei no início, embora o profeta estava velho, tinha seus problemas, né? Profeta não, o sacerdote, no caso o profeta sim, falava a palavra de Deus. No caso o sacerdote tinha seus problemas, já estava velho, como diz a Bíblia, não punia seu filho, mas foi um homem ali colocado por Deus, e Samuel não se achou em momento algum superior a ele. Ele foi instruído por Eli. E a Bíblia diz que ele ouviu a Deus através de Eli. E ele foi um homem capacitado, como falei lá no início, capacitado para esta grande obra. Muito bem, olha, observando a dedicação de Ana, a seu comprometimento, orou por ela, rogando a Deus a bênção para a sua casa. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo 20 e 21. Pois é, quando ele leva este menino, ele vendo o comportamento ou comprometimento, Ana, com aquele comprometimento de cumprir aquele voto, Eli pede a Deus a bênção para a casa de Ana. E nós falamos na lição passada, a casa de Ana não era perfeita, a casa de Ana tinha problemas, a casa de Ana passava por problemas sérios, de rivalidade, mas era uma mulher dedicada, e Deus abençoou a Ana. Segundo subtópico aí, formação profética de Samuel. Samuel foi formado, amados, Samuel aprendeu com Eli, acabei de falar, ele aprendeu com Eli. Ele foi formado pelo velho sacerdote, assim como Paulo aprendeu nos pés de Gamaliel e Timóteo com Paulo. Ou seja, cada um de nós aprendemos com os nossos pastores, os nossos sucessores, antecessores, os nossos homens, os mais velhos. É isso importantíssimo, nós darmos ouvido às pessoas mais velhas, pessoas que têm experiência para trazer para nós. Samuel crescia, e com 12 anos aqui, capítulo 3, versículo 1 ao 4, nós vemos que Samuel, ele crescia, essa faixa etária de Samuel com 12 anos, ele crescia na graça de Deus e do povo, como nós falamos agora há pouco. Jesus também, ele, nessa mesma faixa etária de 12 anos, ele vai com seus pais a Jerusalém.
né, como diz na própria leitura, Lucas capítulo 2, versículo 42. E ali nós vemos que, conhecemos a história, ele se perde ali entre o povo, ele não se perdeu, na verdade, os pais acharam que ele tinha perdido, mas a Bíblia diz que ele estava tratando de assuntos do Pai, assuntos de Deus, com os doutores. E ali nós vemos que a Bíblia diz que os doutores ficavam admirados de ver a inteligência das palavras daquele menino, do que aquele menino tratava. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque ele estava tratando das coisas de Deus. Assim, sob os cuidados de Eli, Samuel era forjado por Deus para o ministério profético. Tá? Ele era forjado por Deus, ou seja, era preparado, estava sendo preparado por Deus, né, para o ministério profético, né, através de Eli, o homem de Deus. Nesta imagem nós vemos aqui a afeição do menino, a sua característica, né, segundo as escrituras, ele tinha aproximadamente 12 anos nesta época. Muitos hoje não querem mais aprender com os mais experientes, que eu acabei de falar, pois julgam-se importantes e desprezam o aprendizado aos pés de alguém. Paulo e Timóteo, por exemplo, orgulhavam-se de ter aprendido com seus mestres. Pois é, Paulo, um homem muito sábio, ele falou que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Timóteo, um homem também sábio, falou que aprendeu aos pés de Paulo. E quem somos nós, amados irmãos, para dizer que nós não aprendemos com os nossos pastores, com os nossos mestres? Eles foram nossos mestres. Nós temos que dar agradecer a Deus, mas dar a esses homens a honra de ter nos ensinado, de termos nos trazido a mensagem da palavra de Deus, e hoje nós podermos divulgar esta palavra para multidões, para outras pessoas. Porque nós temos que ter esta humildade de poder, né, com muito apreço, falar da palavra de Deus e trazer a responsabilidade que temos a pessoas que um dia nos instruiu a falar esta palavra, tá bom? Isso é muito importante, nós sermos gratos às pessoas que nos ensinam. Mas alguém se diz, mas além da disposição para aprender, precisamos de disposição para ouvir a voz de Deus. Muito bem, vamos comentar um pouquinho isso aqui. Isso só é possível por meio de uma vida de oração e busca fervorosa pelo Senhor. Isaías 5:6. Deus quer falar conosco. Pois é, muito bem. Olha, a disposição de ouvir é um problema, porque muitos não têm essa disposição ou não querem ouvir. Paulo fala sobre isso, que quando aquele que não quer ouvir verdade, ele tem comichão, ou seja, coceira no ouvido, e ele não quer ouvir. Por quê? Porque ele gostaria de ouvir outra coisa. Mas Deus fala porque ele sabe a necessidade minha, a tua e a da igreja. Por isso ele fala. E quando nós temos a disposição de ouvir, quando nós somos bons ouvintes, nós também somos bons porta-voz de Deus. Porque quando nós ouvimos, nós aprendemos. E quando nós aprendemos, nós divulgamos aquilo que aprendemos. E quando nós não ouvimos, Deus não vai falar com desobediente, tá bom? Então seja bom ouvinte, para que Deus fale contigo e você ser um porta-voz de Deus. Temos que ter disposição para ouvir. Muito bem, nesta imagem aqui, amados, nós vemos aqui, que aqui alguém fala e a pessoa ouve, né? Olha, tanto maralhado que faz aqui para que o outro tenha audição. Quanto interrupção não é falado aqui até chegar ao ouvido. Muitos acabam recebendo aqui no receptor, no seu ouvido, esta voz distorcida e leva para outro lado, de outra maneira, onde
o apóstolo Timóteo, se não me falha a memória, fala que nós devemos ser tardio para falar, né? E devemos ser ouvintes. Parece que é assim, uma coisa mais ou menos disso, né? Tardio para falar, mas breve para ouvir. Então nós temos que ouvir esta voz e procurar filtrar para ser ser receptiva, para que eu possa recebê-la e distribuir com a mais perfeição possível daquilo que recebi, como um bom ouvinte. Tá bom? Então, eu só posso ser um porta-voz se eu for um bom ouvinte. Tá bom? Aconselho que você venha ler a respeito disso aqui. Não é nada fácil perceber na sociedade atual que há escassez de algumas competências comportamentais tem tornado os relacionamentos cada vez mais artificiais e menos produtivos. Tá certo? Isso é uma verdade, né? Isso nós percebemos na sociedade atual. Cada vez mais escassez e competência em comportamentos, né? Esta fragilidade da receptividade, né? E cada vez mais improdutivo. Por quê? Porque nós não ouvimos, nós não sabemos ouvir. Nós só queremos falar, não queremos ouvir. Principalmente quando né, alguém muito mais velho que nós. Nós achamos que aquele velho não sabe mais nada. Aquele velho não sabe. Eu estou na atualidade, eu estou na era do digital. Eu estou na era do digital. Misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. É complicado, amados. E uma dessas competências é a escuta ativa, ou seja, a capacidade de ouvir com atenção as demandas e ideias de terceiros. Lembra que eu falei aqui? Aqui existe uma demanda, né? Até chegar ao ouvido do ouvinte. A ideia do terceiro, tá bom? Isso acontece porque para realmente ouvir é preciso ter paciência, tolerância e empatia, o que ultrapassa e muitos as barreiras da escuta simples. Neste caso, é preciso compreender e principalmente respeitar opiniões, né, principalmente opiniões diferentes, posturas que podem assegurar relações harmônicas e infinitamente mais improdutiva. Pois é, temos que ter este cuidado. Isso aqui, amados, traz à tona algo que só queremos ouvir aquilo que nos agrada, ou nos agradam. Aquilo que é contrário à minha, a minha opinião, eu sou diferente, eu não quero ouvir. Fico indiferente com aquilo, tá certo? E isso não pode acontecer. Para eu ser um porta-voz, eu preciso ouvir. Ouvir. Principalmente os mais velhos e mais experientes. Tá bom? Vamos adiante. Disposição de Samuel. Ainda jovem, Samuel já se mostrava disciplinado. Isso aqui é uma outra coisa bastante importante na nossa vida. Ser disciplinado, amados. Nós temos que ser disciplinados, principalmente quando se trata das coisas de Deus. Temos que ter disciplina. Temos que ouvir as pessoas e obedecer à voz de Deus, né? Ter disciplina em casa, na igreja, no trabalho, ter horário para cumprir, cumprir com as responsabilidades, né, com as coisas de Deus. É importante. Ao ouvir uma voz que eu chamava pelo nome, pensando que fosse a de Eli, comentamos isso agora há pouco, por 3 vezes dirigiu-se a Eli com
todo respeito e temor. Pois é, ele, ouvindo aquela voz, ele dirigiu a Eli com todo respeito e temor, porque ele tinha, né, um grande respeito pelo velho Eli. Era um menino diferente dos meninos de hoje, dos jovens de hoje, dos adolescentes de hoje. Hoje, com 12 anos, os meninos querem bater nos mais velhos, já não quer mais ouvir a gente, já não quer mais ter, né, não quer mais ser disciplinado pelos pais, pelos mais velhos. Os professores, então, misericórdia. Nós temos aí exemplos catastróficos de jovens com esta idade, né, nas escolas. Não vamos comentar isso, vamos saltar esta parte, tá bom? E você vai ver isso em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 4 e o versículo 5. Esta postura apontava para ele, era o homem certo para ouvir a palavra do Senhor. Ele quem? Para Samuel. Por não ter uma experiência pessoal com Deus, ainda não sabia como responder ao chamado divino. Pois é, ele não tinha essa experiência. E como é que nós adquire a experiência? Além da leitura, além da oração, é ouvir os mais velhos. É ouvir a voz dos mais velhos. Ouvir experiências. Ouvir os mais velhos falar. Testemunhar do Senhor. Falar das coisas maravilhosas que Deus fez, que faz e que fazia e que tinha feito na família. Eu acredito que Eli falava isso para Samuel. Por isso Eli o orientou. Desde então Samuel passou a receber visões de Deus e orientações sobre sua palavra. E vinha de onde? De Deus. Se os nossos filhos servirem a Deus com a disposição de Samuel, educados pela sua família na presença do pai, eles influenciarão de maneira impactante a sua geração, tá bom? Então, isto é o que seria o correto, né? Podemos conferir isso aí em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao versículo 16, você vai ver. Olha, então, pois é, o grande problema é que os filhos não ouvem mais os pais, e assim sucessivamente, não ouvem os mais velhos, não ouvem os professores, não ouvem. E aí, qual é o resultado disso? É cada vez mais uma geração decadente, em vez de impactante com a palavra de Deus. Por quê? Porque não ouve os mais velhos, tá certo? Vamos adiante. Terceiro tópico aqui, vamos correr aqui, porque nós estamos com o tempo já bastante avançado. Ministério profético na atualidade. 3 subtópicos também, o dom da profecia, o ministério profético no Novo Testamento e onde estão os profetas. Vamos comentar rápido aqui, embora esse é um assunto bastante extenso, mas não temos muito tempo mais para este comentário. Dom da profecia. Quem é que tem dom da profecia? O que é profecia e o que é ministério profético? Pois é, você vai estar entendendo aqui. Dom da profecia, disponível a todos os crentes. Dom da profecia está disponível a todos os crentes. Manifesta-se de forma sobrenatural e momentânea. Encoraja, exorta e consola a igreja. Edifica de forma coletiva e individual o povo de Deus. Você vai ver em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7 ao versículo 11, 1 Timóteo, no capítulo 4 e o versículo 14. Sempre eu aconselho você ler o antes e depois do texto, para que você entenda a mensagem da palavra de Deus. O dom de profecia é uma dádiva de Deus à sua igreja. É maravilhoso saber que o Pai ainda fala diretamente com o seu povo, tá bom? Vamos adiante. Ministério profético no Novo Testamento. O emprego do termo profeta no Novo Testamento refere-se a determinados indivíduos chamados por Deus, a fim de entregar revelações específicas à igreja. Suas mensagens
eram proclamadas com autoridade sobrenatural e reconhecidamente divina. Veja-se, por exemplo, o caso de Ágabo, Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 28, capítulo 21, versículo 10, tá? Sempre aconselhando você ler o texto e o antitexto. Segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 e capítulo 15, versículo 32, os profetas eram impulsionados extraordinariamente pelo Espírito Santo para o exercício deste ministério. Não podemos confundir o ministério profético com o dom de profecia. E aqui nós vamos entender no próximo subtópico, o que é essa diferença do ministério profético com o dom de profecia. Muito bem, vamos entender aqui. Onde estão os profetas? Olha, preste atenção. Hoje o Senhor continua a falar com a sua igreja por meio do ministério profético. Tá bom? Qual é o ministério profético? Por meio da sua palavra. O porta-voz, por meio de seu porta-voz. Lembra do porta-voz que acabamos de falar? Pois é. Através do porta-voz, do orador, do homem que tem a interlocução, a locução de falar, a eloquência de falar a sua palavra para atrair multidões, ou multidão, ou uma pessoa, ou alguém para ouvir a voz de Deus, que Deus está falando através da sua palavra. Então, este é o ministério profético, né? E já vamos falar aqui sobre a profecia. Muito bem. Ainda temos homens que assemelha a Ágabo. Este homem aqui tinha um ministério profético. E você pode ver lá na referência que eu dei no subtópico anterior, né? De Atos dos Apóstolos, capítulo 11, ali onde ele fala, Ágabo fala para a multidão através da palavra de Deus. Tá bom? Muito bem. Transmitem enunciados proféticos de maneira sobrenatural e extraordinária. Porque a partir do momento que ele começa a ministrar a palavra, Deus vai dando, né, através do Espírito Santo, palavras, e ele vai estar ministrando aquilo que é revelado pela palavra de Deus, e vidas vai se conscientizando do seu estado atual, né, fazendo um autoanálise, um autoexame da sua vida, através da palavra. Ele mesmo vai julgando a si próprio. Como diz na palavra de Deus, na instrução da Santa Ceia. Né? Quando o Senhor, ali, usando o apóstolo Paulo, ele diz para que cada um tem o direito de julgar a si próprio, e assim coma do pão e beba do vinho. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação. Então, esta é a palavra que tem o poder de julgar. A Bíblia diz que ela é apta para ela discernir, né? Apta para discernir, né? Medulas e pensamentos. Tá certo? E ela vai até a penetração, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Sabe o que é isso? Isso é uma profundidade espiritual muito grande. Então, esta é a palavra de Deus, tá? Que tem essa capacidade. Este é o dom do ministério profético. É o ministério profético. A pessoa que extraordinariamente, sobrenaturalmente, ele profecia, ele, através do ministério profético, ele anuncia a voz de Deus como um porta-voz. Tá bom? Muito bem. Todavia, eles não possuem autoridade canônica da Bíblia Sagrada. A única regra infalível de fé e prática reconhecida pela Igreja de Cristo. Toda locução profética é possível de julgamento à luz bíblica, da Bíblia Sagrada. Pois é, aquilo que você está ouvindo, você pode conferir na Bíblia e trazer para a realidade da sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Você vai ver em 1 Coríntios capítulo
14, versículo 29. A profecia é uma necessidade permanente nos dias de hoje. Pois é. Por quê? Porque a necessidade da profecia, porque é um ensinamento que nós trazemos diante de Deus, através de Deus como porta-voz, para a necessidade da igreja dos dias atuais. E na igreja nós temos esse problema. Muito bem, nos dias atuais. A síntese do tópico, podemos dizer o seguinte: o Senhor continua a falar à sua igreja, ou para a sua igreja, tanto por meio do dom da profecia, quanto pelo ministério profético. Então, como falamos, a profecia, Deus usa o seu servo, sua serva, que disponibiliza e tem a disponibilidade deste dom para falar extraordinariamente sobrenatural em um processo de revelação, um procedimento de revelação da sua palavra, entregando uma mensagem profética, né? Ou através como ministério profético é através da sua palavra, a revelação da palavra, através da Bíblia Sagrada, da palavra, né, do Santo Livro Sagrado, né, através da ministração da palavra. Muito bem. Podemos concluir esta mensagem dizendo o seguinte: onde estão os crentes usados por Deus para falar extraordinariamente ao povo? Onde estão este povo? Onde estão? Onde estão? É uma mensagem, é uma pergunta. Onde estão os crentes usados por Deus para falar extraordinariamente ao povo? Porque muitos hoje, amados, muitos hoje querem holofotes. Muitos hoje querem ser visto pela sociedade, pelo povo, mas não quer pagar preço para ser usado por Deus. Pois é, e aí Deus não fala, porque Deus não pode falar, né, através de irresponsável. Pessoas que não têm responsabilidade, que não têm compromisso com Ele. Deus não pode falar. Nestes últimos dias, precisamos de obreiros fiéis que buscam os dons do Espírito, os dons do Espírito Santo, os dons do Espírito, os dons espirituais. Precisamos de pessoas que buscam isso. Pois é, tá bom? Entretanto, estejamos vigilantes. Como já dissemos, todos enunciados proféticos têm de passar necessariamente pelo crivo da Bíblia Sagrada. Viu? Todo o processo profético, todo enunciado profético tem que passar necessariamente pelo crivo, pela conferência da Bíblia Sagrada. Se não for biblicamente, cuidado. Pode não ser Deus, pode não ser de Deus, tá bom? Então é isso. Até aqui, a nossa aula termina aqui. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos dê um dia maravilhoso, em nome de Jesus, e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Amém?